O medo é um sentimento que todos nós experimentamos. Ele pode surgir em momentos de incerteza, diante de desafios, ou como resposta a situações que fogem do nosso controle. Embora o medo seja muitas vezes visto como um obstáculo, ele também pode ser um poderoso aliado no nosso processo de crescimento e superação. Antes de mais nada, é importante reconhecer que o medo tem uma função. Ele nos alerta sobre possíveis ameaças, ajudando-nos a avaliar riscos e tomar decisões mais conscientes. Em vez de negá-lo ou ignorá-lo, que tal enxergar o medo como um convite para entender melhor as situações que despertam essa emoção? Ao fazer isso, transformamos o medo em um aliado ao invés de um inimigo. A resiliência é a capacidade de se adaptar e se fortalecer após situações desafiadoras. E o medo pode ser o primeiro passo nesse processo. Quando enfrentamos nossos medos, mesmo que de forma gradual, desenvolvemos habilidades como coragem, autoconfiança e perseverança. Lembre-se, não se trata de eliminar o medo, mas de aprender a agir apesar dele. Cada pequena vitória sobre o medo fortalece nossa capacidade de resistir e prosperar diante das adversidades, transformando o medo em ação. Aqui estão algumas práticas que podem te ajudar a transformar o medo em resiliência. Reconheça o medo. Não fuja dos seus sentimentos. Aceite o medo como uma parte natural da experiência humana. Questione seus pensamentos. Muitas vezes, o medo é amplificado por suposições, que nem sempre refletem a realidade. Pergunte-se: o que é verdade neste momento? Dê pequenos passos. Enfrentar o medo, de uma vez, pode ser assustador, mas dividir o desafio em pequenos passos torna o processo mais gerenciável. Conecte-se com sua força interior. Práticas como meditação, diário, ou mesmo conversas com pessoas de confiança, podem te ajudar a acessar sua coragem. Quando aprendemos a lidar com o medo, descobrimos que ele pode ser uma fonte de aprendizado e crescimento. Ele nos ensina sobre nossos limites, nossos valores, e até mesmo sobre a vida que queremos construir. Encarar o medo é como atravessar uma tempestade. Pode ser desconfortável no momento, mas, ao final, vemos o horizonte com mais clareza e aprendemos a confiar em nossa própria capacidade de resistir. O medo é um desafio, mas também uma oportunidade. Que ele seja o combustível para sua resiliência e o ponto de partida para sua transformação. Que possamos lembrar sempre: o medo não nos define, mas a forma como lidamos com ele, sim. Ao abraçar essa emoção e transformá-la em força, descobrimos que somos capazes de enfrentar qualquer tempestade e florescer mesmo nos terrenos mais desafiadores. O medo é o sussurro da mudança. Ao ouvi-lo, encontramos a coragem para crescer. O medo não é inimigo, é professor. Ele nos alerta, desafia e fortalece. Encará-lo nos ensina coragem e resiliência. Transforme o medo em ação e descubra a força que existe dentro de você. Namastê.